A história que a gente conhece tá cheia de grandes impérios, né? Mas olha, alguns dos mais ricos e influentes muitas vezes ficam de fora dos livros. Hoje, a gente vai mergulhar nos incríveis reinos da África Antiga. Vamos começar com uma pergunta que, sério, faz a gente pensar. Quando falamos de África Antiga, o que vem à mente? Egito, faraós, certo? A verdade é que a história do continente é muito, mas muito maior que isso. Dá uma olhada nesse mapa. Ele já mostra pra gente a escala e a diversidade dessas civilizações. Do reino de Kush, lá no leste, até os impérios do ouro, no oeste, o continente africano era, na verdade, um caldeirão de centros de poder e cultura. Certo, então nossa jornada começa no leste. Vamos seguir o curso do famoso Rio Nilo, onde uma potência impressionante cresceu bem ali, do lado do Egito. E é aqui, na região que hoje é o Sudão, que a gente encontra o Reino de Kush, ou Núbia, como também era chamado. Por séculos eles foram parceiros comerciais, mas também, muitas vezes, rivais. E que rivais! Chegaram até a conquistar o Egito e governar como faraós. E o que é realmente impressionante em Kush é o tempo que esse reino durou. Estamos falando de mais de 2 milênios. É mais tempo do que o Império Romano, para se ter uma ideia. Então, não foi só uma fase da história, sabe? Foi uma civilização super duradoura que, no seu auge, teve sua própria dinastia de faraós no Egito. Mas Kush era muito mais do que só poder militar. A sociedade era complexa, era rica. A economia girava em torno do comércio de ouro, marfim, ferro. Eles desenvolveram um sistema de escrita próprio e construíram pirâmides que batiam de frente com as egípcias. Uma cultura única e super vibrante. E os governantes de Kush, como este que vemos aqui, comandavam um reino super influente. Eles controlavam rotas comerciais que eram vitais e ostentavam uma riqueza que era conhecida em todo o mundo antigo. O poder e o prestígio deles eram indiscutíveis. Agora, vamos mudar de cenário. A gente vai viajar para o oeste, para uma região cuja história foi totalmente moldada por um recurso, o ouro. Bem-vindos aos grandes impérios da África Ocidental. O primeiro grande império a surgir por aqui foi o de Gana, e a localização deles era simplesmente perfeita. Eles se tornaram a ponte controlando o comércio de ouro que vinha do sul e de sal que vinha do norte, atravessando o deserto do Saara. O título do governante já diz tudo, o Senhor do Ouro. E não era exagero, não. O império era tão, mas tão rico, que sua fama se tornou lendária, atraindo comerciantes de todos os cantos do mundo. A história da África Ocidental é uma de ascensão e queda. Depois de Gana, veio o Império do Mali, ainda mais poderoso, que acabou absorvendo o anterior. E mais tarde, o Império Songhai se tornou a força dominante, cada um construindo em cima do legado do outro. No auge do Império do Mali, quem governava era o Mansa, ou seja, o imperador. O mais famoso de todos foi Mansa Musa, que muitos historiadores dizem que foi a pessoa mais rica que já existiu. A peregrinação dele a Meca foi algo tão absurdo, ele distribuiu tanto ouro no caminho, que chegou a bagunçar a economia dos lugares por onde passou. Mas o sucesso do Mali não era só por causa do ouro e do sal. O fundador, Sundiata Keita, foi genial. Ele criou um estado unificado, com uma administração super eficiente e um exército poderoso. Isso garantiu estabilidade e prosperidade por muitas e muitas gerações. Mas além de toda essa riqueza e poder militar, esses reinos eram também grandes centros de arte e cultura. Vamos dar uma olhada em alguns deles agora. Da civilização Iorubá ao reino do Congo, o continente era um verdadeiro mosaico. Um monte de identidades culturais distintas, cada uma com tradições artísticas únicas que contam a história do seu povo. Olha só que interessante. Para o povo iorubá, a cidade sagrada de Ilé-Ifé é muito mais que um centro histórico. É o berço da humanidade. Essa conexão espiritual profunda moldou a sociedade deles, que floresceu em cidades-estados superpoderosas e com uma história riquíssima. Ali perto, o reino do Benin se destacava. Era uma potência econômica e artística. Os artesãos de lá produziram obras de arte que são famosas no mundo todo, especialmente as placas de bronze, que são incrivelmente detalhadas e contam a história do reino. Na África Central, a gente vê modelos diferentes de poder. Tinha o reino do Congo, por exemplo, que era super centralizado com o rei, o Mani Congo, no topo de tudo. Já o poder dos governantes de Monomotapa, esse vinha de outro lugar, do controle das riquíssimas minas da região. A economia do Reino do Congo era tão desenvolvida, tão organizada, que eles usavam uma moeda oficial, as conchas de Nzimbo.
Ter uma moeda padronizada facilitava muito o comércio e mostra um nível de sofisticação econômica que era incrível para a época. E depois dessa viagem toda por um continente de impérios, o que a gente pode concluir? Qual é o legado que a gente precisa redescobrir? Bom, a lição é bem clara. A história da África é essa tapeçaria riquíssima de civilizações complexas que ajudaram a moldar o mundo com seu comércio, sua cultura, sua inovação. As histórias deles não são um capítulo à parte, elas são parte fundamental da nossa história global. E isso nos deixa com uma última pergunta que é muito importante. Se essas histórias tiveram tanto impacto, por que elas são tão frequentemente ignoradas, deixadas de lado? Fica aí uma reflexão para a gente levar daqui.